junto a esses novos riscos, você tem o que é chamado, né, por vezes, de securitização financeira. Essa securitização, o primeiro aspecto dele, é o financiamento direto das empresas junto aos seus credores, ao invés de ser via crédito bancário. Como os custos, né, bancários estavam mais elevados devido a várias restrições impostas pelos reguladores sobre o crédito bancário, as empresas e mesmo os países começaram a utilizar de lançamento direto de títulos de dívida, o que se chama de securitização nesse sentido, porque os custos de financiamento nesses mercados globalizados eram menores, né? Você tinha um maior volume agora de capitais, especialmente internacional, que poderiam financiar empresas a um custo menor do que um crédito bancário. Então, esse movimento também permite, né, aos países, inclusive os que estão com problema de balanço de pagamentos, se financiar nesses mercados privados. Então, foi uma conjunção de elementos, né, que vão reforçando essa globalização financeira, especialmente no começo da década de 80 e ao longo da década de 80, 90. Bom, os bancos comerciais, né, passam a ficar até uma desvantagem competitiva, porque os seus custos são maiores do que esses mercados globalizados, e eles começam a pressionar, principalmente os reguladores americanos, para permitirem que eles participem desses novos mercados, né, os mercados securitizados. Então, o primeiro movimento nesse sentido é feito já na renegociação da dívida externa dos países do terceiro mundo, né, da América Latina, do Brasil, no caso, em que o governo americano ele faz uma reciclagem das dívidas que os bancos americanos tinham. Os bancos americanos eram credores, né, de países como o Brasil, e essas dívidas, no começo da década de 80, não era previsto ser pago, né, e isso ficava no balanço dos bancos, como crédito que eles não iam recuperar, então iam num custo, né, eles tinham que carregar um custo daquele nos seus balanços, com um ativo podre, né, que ele está deteriorando o balanço desses bancos. E o que o governo americano faz? Eles fazem uma primeira securitização, eles trocam esses créditos podres por títulos do governo americano. E essa é a porta de entrada, né, dos bancos americanos nesse processo de securitização, né, porque aí eles passam a transformar esses créditos de países latino-americanos em títulos de dívida negociáveis, né, no mercado secundário, de títulos de dívida internacional. Então, eles passam a vender esses créditos no mercado internacional com deságio, mas era melhor recuperar alguma coisa do que não recuperar nada. Bom, um segundo movimento que jogou os bancos, né, facilitou a competição bancária que estava, né, em desvantagem, como eu falei, nesse mercado securitizado, foi a unificação da regulação internacional por meio de acordo de Basileia em 88. Então, o acordo de Basileia de 88, ele estabelece uma regra geral, né, de capital mínimo, de 8% do capital, que favorece a internacionalização bancária. Porque os bancos agora tinham como uma regra geral que eles poderiam cumprir em qualquer mercado que adotasse aquela regra, aquele acordo. Então, a competição estava entre os bancos e os outros agentes, outras instituições financeiras, né, não bancos, estavam, digamos assim, o campo de jogo estava
igualado, né? E, finalmente, o terceiro desenvolvimento para o sistema bancário, que é a securitização de créditos bancários, né? Uma parte disso foi a própria securitização dos créditos concedidos aos países da América Latina, e um segundo movimento já tem mais a ver com a securitização interna, né, aos países, é que os bancos, especialmente nos Estados Unidos, os bancos passam a securitizar os créditos que eles concediam aos seus clientes, né? A gente já viu, a gente vai ver um pouco dessa discussão, mas a gente já viu um pouco, os bancos concedem empréstimos, o que quer que seja, imobiliário, é importante, a gente já vai ver na próxima aula um pouco da discussão do subprime. Eles concedem empréstimos aos seus clientes, mas eles não precisam carregar esses créditos até o cliente pagar a dívida. Eles transformam esses créditos em títulos negociáveis no mercado de capitais, o que se chama de securitização, né? Securitização de créditos, quer dizer, transformar o crédito em títulos negociáveis e vendem no mercado secundário. Eles podem, inclusive, criar, e aí vendem para, inclusive, instituições como fundos de investimento, fundos de pensão, seguradoras, agentes que querem ter títulos, né, que vão ter uma rentabilidade no longo prazo, uma rentabilidade mais alta. Mas não necessariamente esses agentes que compram esses títulos sabem quem são os clientes que originaram o crédito, né? Então, os bancos começaram a criar um sistema que hoje é chamado de origina e distribui. Quer dizer, ele origina o crédito e depois distribui o título, né, vende o título entre outros agentes financeiros. E uma parte, inclusive, desses créditos, que são transformados em títulos, securitização, portanto, eram transferidos, né, pelos bancos, aqueles que tinham menor valor de mercado, menor condição de ser vendidos nesse mercado de títulos, eles eram colocados em empresas especiais de investimento, às vezes chamado de SIV, Special Investment Vehicle. Essas empresas, elas são criadas pelos próprios bancos, recebem né, compram esses títulos dos bancos, vendendo no mercado secundário, essas empresas, né, vendem no mercado secundário, commercial papers ou títulos de dívida de curto prazo para comprar esses títulos securitizados dos bancos. Então, vocês percebam um emaranhado de credores e devedores que vai se ampliando e se espalhando pelo sistema, né? Porque agora o crédito está vinculado a títulos que são vendidos no mercado de capitais, agentes do mercado de capitais, fundos de pensão, fundos de investimento, seguradores, etc., compram esses títulos securitizados dos bancos. Ou seja, quando eu falo securitizado, créditos que foram transformados em títulos vendidos. Então, um default, um não pagamento desses créditos dos clientes dos bancos para os bancos gera uma cadeia de não pagamentos, né, e de desvalorização de ativos para outros agentes que estão, na verdade, no mercado de capitais. Então, essas mudanças são mudanças profundas, né, no sistema financeiro internacional e que são a origem, né, essa arquitetura é a origem das crises financeiras que nós temos observado. Eu volto a dizer para vocês, vejam os vídeos Bombast Boom, Trabalho Interno, né, o documentário Trabalho Interno e o documentário Capitalismo, uma História de Amor, para vocês verem os efeitos devastadores que essa arquitetura produziu na medida em que o não pagamento, né, não renovação de créditos, em algum momento gera um efeito cascata sobre o sistema financeiro,
que levou a uma crise financeira sem precedentes. E, novamente, o Minsky é de ajuda aqui, né? Porque o Minsky nos sintetiza esse novo sistema. Ele diz: a securitização leva à criação de papéis financeiros que são eminentemente adequados para uma estrutura financeira global. Existe uma relação simbiótica entre a globalização da estrutura financeira mundial e a securitização de instrumentos financeiros. A globalização requer a conformidade de instituições em todas as nações, e, em particular, a capacidade dos credores de capturar os ativos que estão na base dos títulos, ou securities. Ou seja, a securitização é a própria base sobre a qual o sistema financeiro globalizado se erigiu, né? E esse sistema desregulado, ele muito alavancado, digamos assim, né? Ele tem uma tendência natural para gerar uma crise de proporções catastróficas, como foi a de 2008 e que nós vamos dar uma olhada em detalhes na próxima aula.